Está no ar o Pod Festas. Eu sou a Adri Umes, a host da vez. E hoje eu estou aqui com uma co-host, minha colega Denise Bittencourt. E personal anfitriã, sua nova profissão agora. Além de ser organizadora de eventos, eu também sou organizadora. E nós duas juntas, com a Cris Caleiro, celebrante de casamentos, temos a Festamorfose, que faz o Pod Festas. Então, hoje aqui conosco, temos duas mulheres que estão voltando ao podcast. Uma na segunda vez e a outra na quarta vez. Vocês podem imaginar, sinal que gostaram, sinal que gostaram. Então, estou aqui recebendo para o vou ler o título do podcast. Dança em eventos, a conexão e a preparação que muda tudo. Adivinharam quem é? Rebeca, da Dança com Noivos, e a Júlia, da Dança dos 15. Sejam bem-vindas, gurias! Obrigada! A Rebeca já é a quarta participação. A Júlia é a segunda. Olha a cara dela de triste. Ciúmes. Queria 4. Não, mas tu vai continuar, que tu vai conseguir. Você vai conseguir chegar lá. Tu vai me pegar. Então, gente, sejam bem-vindas. E para você que está aqui nos assistindo, nos segue lá no YouTube, no Spotify, marca lá para receber as notificações, ativa o sininho, né? Comenta, compartilha, enfim, espalha para o mundo aí que a gente existe, para os seus noivos, para os seus clientes de 15 anos, enfim. É super interessante os assuntos que a gente fala aqui para quem não está vivendo neste mundo de eventos. Então, vamos lá, deixa eu apresentar um pouquinho as meninas. Rebeca Donida é responsável pela Dança dos Noivos em Porto Alegre, atua no mercado de casamentos há 15 anos, mas dá aula há muito mais tempo, né? Eu comecei bem novinha. Bem novinha, mas especializada em dança de casamento faz uns 15 anos. E também dá de forma online. Com mais de 650 danças apresentadas, utiliza uma metodologia comprovada que garante uma abertura de pista linda até para quem não sabe dançar nada. Eu asseguro isso. Não, já tá desatualizado, já tá mais de 1.000 agora. Já tá mais de 1.000, tô desatualizada, ó. E a Júlia Milanês, professora e coreógrafa da Dança dos 15, a empresa de dança especializada em coreografias para debutantes. Valsa, abertura de pista, dança com as amigas, dança com a mãe e por aí afora. Porque hoje inventaram 1.000 danças, que bom, né? Tudo que puder dançar. Juntas, essas gurias agitam o nosso mercado de eventos. A gente coloca todo mundo pra dançar em todos os eventos. Bota todo mundo pra dançar, literalmente. A gente já teve que fazer várias dancinhas pra elas. Então, gurias, se apresentem um pouquinho mais aí. Começa quem... Júlia, começa tu, que tá atrasada nos podcasts. Então, Júlia Milanês, a da Dança dos 15. Então, o nosso trabalho é muito maravilhoso. Trabalhamos juntas há alguns aninhos. E aí, quisemos fazer isso, de trazer a Dança dos 15, né? Começamos pela Dança dos Noivos. Então, a Rebeca começou, e aí a gente decidiu desenvolver esse braço, que é a Dança dos 15. Então, acho que a Rebeca conta como começou os noivos, e aí a gente vê como é que chegou os 15, os 15 chegou por aí. Bom, na verdade, tudo começou na minha vida cedo. Eu comecei a fazer uma aula de dança de salão com 14 anos, só que não tinha par para as mulheres. E aí, eu acabava fazendo a parte do homem. Então, eu fazia aula de mulher e homem e tinha que dançar com todas elas. E aí, com 15 anos, o professor disse, vou te dar uma camiseta e tu fica aqui de bolsista. Então, tá bom. Aí, parei de pagar a aula. E aí, eu gostei muito de ensinar elas. Eu ensinava num cantinho ali, enquanto eles não estavam vendo. E eu vi que eu tinha muita facilidade, assim, em aprender esses dois lados. Tanto de mulher quanto de homem. Que não é algo tão fácil, assim, no mundo da dança. Normalmente, Sim. a gente escolhe um, né? Normalmente, a gente é homem, aprende de homem. E, enfim. E aí, foi indo, assim, eu no mundo da dança comecei a dar aula. A Júlia também sabe que no mundo da dança a gente começa a dar aula, nos colocam para dar aula. Não é assim, venha fazer uma faculdade primeiro. Nós duas temos faculdade de dança, mas isso aconteceu depois da gente já estar dando aula. Então, aí comecei a trabalhar com dança de salão, dar aula em várias escolas. E aí, um belo dia me disseram assim, tu não dá noivos? Tu não faz noivos? E eu disse, faço, mas eu nem sabia do que eu tava falando. Mas eu sou corajosa. Aí eu ia pra casa dos casais e tentava ensinar passos pra eles, né, fazerem no dia. E eu odiava o que eu ensinava, porque eu via que não era bem aquilo. Só que eu não sabia o que fazer.
E na época não era assim que nem é hoje. Dança dos noivos é algo comum. Assim, eu não tinha referências. Então, eu comecei a pesquisar muito em outros países, vídeos de outras danças. E eu via que aqui era muito limitado. Isso é um samba, você vai aprender esses passos de samba. Isso é um rock, existem esses passos. E eu queria sair daqueles passos. Então, eu comecei a fazer faculdade de dança e eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro. Olha. E aí, navio, eu via que era uma dança mais show, que a gente chama de dança entretenimento, que são danças criadas para eventos. Porque a gente não quer chocar com aquela dança. Não é uma dança que faz pensar sobre a vida, na dança contemporânea. Não, é uma dança, por exemplo, um tango. Tu quer olhar e dizer, isso é um tango pra mim, que bonito. Entende? Então, é uma dança contemplativa, assim, de ser gostoso mesmo de assistir. E aí, eu trouxe isso. Então, metade da minha vida era fazer faculdade e trabalhar em navio. E depois, quando eu chegava aqui, tinha um casal que outro pra fazer, eu ia colocando. E foi se criando um estilo. E aí, eu não tinha do que chamar isso que eu dava. E eu perguntava para as pessoas, como vocês me acharam? Eles diziam, eu pesquisei dança para noivos, dança dos noivos, Porto Alegre. Então tá bom, então eu dei o nome de dança dos noivos Porto Alegre. E as pessoas diziam, tu é maluca, por que tu tá fazendo isso? Vai trabalhar só com isso? Vai morrer de fome. Tu tinha que dar o nome de Rebeca Donida, estudos de dança, enfim. E eu queria realmente um negócio de nicho, porque a pessoa ia lembrar e ia direto em mim. E aí, durante muitos anos, foi indo, até que foi tendo mais clientes. E um belo dia, uma menina... Alguém surgiu. me manda uma mensagem. Eu já tinha tido equipe, mas depois da pandemia, tava só eu na empresa. Porque cada um mudou de cidade, foram fazer outras coisas. Mas eu já tinha tido essa experiência de gerenciar a equipe, eu tinha gostado. Mas aí ela me mandou, assim, uma mensagem no Instagram, foi, né? Uhum. Quero trabalhar contigo. E aí, eu disse, tá bom. Então, aí ela veio fazer uma entrevista, né? A gente conversou. E desde então, estamos juntos. Deu match. Deu muito. Ela aprendeu muito rápido. Ela me dizia assim, nossa, mas tu me ensinou tudo. Porque era muito comum, as escolas de dança, a gente ia lá pra virar professor. Só que eles não nos ensinavam a ser professor. Eles nos ensinavam até ali. Só que eu queria que ela crescesse, né? Então, realmente virou uma parceria de vida, assim. Ela me complementa muito e vice-versa. E aí começaram a surgir os 15 anos, né? Eu já fazia alguns, mas começou a ter muita procura. E eu não queria dar o mesmo material dos noivos, eu não queria dar a mesma apresentação, o mesmo brinde, a mesma coisa dos noivos. Sim, e aí, era uma outra empresa muito específica, né? E a Júlia já trabalhava em escola, já tinha essa vivência mais com essa idade. E aí a gente acabou dizendo, então, agora vai ter a tua empresa. Então foi um upgrade da vida da Júlia. Quando eu cheguei pra Rebeca, eu já trabalhava com dança fazia alguns anos, uns 8 anos, não sei. E era bem isso, eu trabalhava com criança, eu trabalhava em escola de dança, eu trabalhava com infantil e eu queria mudar meu público. Quando eu cheguei pra Rebeca, eu falei isso, tu perguntou, a primeira reunião foi, mas o que tu quer com os noivos? No que tu quer trabalhar? Eu disse, não, eu só queria parar de trabalhar com criança. Então, eu tava meio deslumbrada na dança, assim. Me formei na faculdade e não sabia se continuava no balé, que eu fazia minha vida inteira, ou no folclore, enfim. Então, decidi trabalhar com outra coisa. E aí, enfim, deu muito match. E aí, a gente percebeu, então a Rebeca percebeu que tinha a demanda dos 15 anos, e aí a gente decidiu avançar nesse braço para uma coisa específica. Então, só os 15 anos. É um público muito diferente, é uma demanda muito diferente. Então, a gente decidiu firmar a empresa. E cá estou. Na verdade, cada uma lida um pouquinho, a gente, sócias juntas, lidamos com as duas, mas cada uma lidera. Porque a gente entende que é muito importante cuidar bem daquele cliente, daquela família, ou daquele casal, do jeito que eles merecem, e especificamente porque eles merecem. Então, não adianta ter o conhecimento de noivos e aplicar numa debutante que a gente não vai guiar corretamente. Sim. Elas já responderam as minhas duas primeiras perguntas, que era como tudo começou e como surgiu. Mas é legal saber esse vínculo que vocês, como se criou, né? E como deu certo. Eu acho que a gente já estava predestinada, gente, porque a gente estudou no mesmo colégio, fez a mesma faculdade. Então, a gente já se conhecia, assim, a gente já estava por perto. Sim. Exatamente, já estava tinha conectando. Só fechou. Não, mas apesar de tu... A gente estava conversando nos bastidores antes. Apesar de tu ter
ser a cabeça, vamos dizer assim, do Dança com os 15, tu também faz, eventualmente, algum casal, seja por agenda, seja porque por afinidade, não sei como é que vocês, né? Mas tu também faz. E, eventualmente, tu faz o de 15 ou tu não faz? Eu só Tu fico no não. administrativo. Cada um com suas funções. Então, Na tá. verdade, a gente começou pelos noivos e a demanda dos 15 anos veio dos noivos. Então, perguntavam Sim. pra Rebeca, tu também faz 15? E aí ela dizia, sim, Júlia. Até hoje vai tem fazer? muitos pedidos de orçamento de 15 Sim. anos. Vocês também fazem 15, daí eu já direciono pra Júlia. Sim. E fica muito mais organizado. Não, com certeza. A gente que contrata percebe isso. Gurias, Que legal. E que diferencial vocês acham que tem essa empresa de vocês? As empresas, a gente pode dizer assim, né? Então, De outras escolas ou de outros serviços de dança de noivos. Porque dança de noivos virou sinônimo, né? Agora já é registrada essa marca. está em processo. Isso é Estamos importante, É um né? longo processo. É um longo processo. Eu acho que o nosso diferencial é trabalhar só com isso. Então, a gente tem uma empresa especializada em 15 anos e uma empresa especializada em noivos. Então, a gente entende além da dança. Nós somos formadas em dança e a gente trabalha com dança há mais anos do que trabalha com noivos. E faz dança há muito mais anos, né? Então, desde pequenas, assim, com dança. Mas a gente trabalha com dança para os eventos. Então, a gente entende o evento como um todo, entende como é que é a preparação, entende como é que é o cronograma do evento, sabe que a gente vai tratar aquela família. Não só dança, porque tem vários profissionais que trabalham com dança, mas não compreendem como é que funciona. Então, como é que é a preparação, o vestido da menina, como ela usa o sapato, o que ela vai dançar, com quem, por quê, qual é a importância disso, o que vem antes da dança, o que vem depois da dança, por que a dança existe nos 15 anos. Então, acho que o diferencial, com certeza, é ser especializada nos 15 anos. Sim. E a gente trabalha especificamente para isso. Essa E aí exclusiva, né? E aí trazer todo o suporte. Então, a gente tem o nosso espaço, que é voltado para isso. Já tem as saias preparadas na sala, a gente espera já com o sapato, a gente já sabe como vai ser todo o funcionamento do evento. Não, e no momento que vocês estão acostumadas a fazer isso e são especializadas, vocês já acabam conhecendo os DJs da cidade, os espaços da cidade. Isso tudo facilita do que pegar um professor que dá aula lá de salão e daqui a pouco cai do nada no salão do clube tal. Tipo, nunca viu, não sabe por onde entra, não sabe por onde fica, né? Eu acho que isso tem toda a diferença, né? Isso é um grande diferencial, a conexão com os profissionais. Então, eles me pedem, por exemplo, muita indicação. Isso só a bagagem de anos te dá. Então, onde eu compro meu sapato? Olha, tem esse, eu iria nesse, porque atende rápido, porque isso. Quem? A própria Adri. Quem é a minha cerimonialista? Olha, eu faria essa, já indiquei a Adri, já indiquei a D, já indiquei muitas pessoas. Porque eu sei que é para aquele casal, para aquele estilo tá conhecendo de eles ali, já sabe para quem tu vai indicar. Exatamente. Não, isso é muito legal. E tu entender o estilo da festa faz completamente toda a diferença. E pegando esses ganchos aí que tu falou de tu indicar, inclusive, o cerimonialista. Então, é muito comum os noivos começarem por vocês? Não é tão comum. O Mas mais acontece, comum então. é que já venha com cerimonialista, foto, vídeo, DJ, pelo menos. Porque eu acredito que são as primeiras contratações. Sim, são as né? primeiras. Alguns ainda estão na dúvida do local. Então, eu chego nesse limbo. Mas, pra mim, muito comum indicar celebrante, indicar sapato, indicar até foto, assim, em qual que eu vou, qual que eu escolho, né? Sim. Às vezes um vestido, sapato sempre. Então, assim, são indicações que eu tenho que ter na ponta da língua, mas que eu tenho que ser muito certeira, porque eu tô colocando meu nome ali. Sim. E é um toma lá da cá. Me indicam muitos casais. Muitos. Cerimonialista, claro. Sim, claro. Mais Porque direto, mas agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? Vocês participaram do nosso último Café com Conexões. E isso é um evento interessante para o mundo de vocês. Lógico, com certeza. Isso faz toda a diferença. Porque nós ficamos nos bastidores, então a gente não tá lá no dia. Isso é uma grande até dificuldade que a gente tem um jeito de melhorar, que é o fotógrafo, ele não sabe que a dança fui eu que fiz. Então, ele vai postar. Mas ele não tem ali na ponta da língua, é a Rebeca, vou marcar ela. Então, muita coisa acaba se perdendo só porque eu não estou lá no dia. Quando a gente se conhece, eles já sabem, eles já marcam, já vem o material, eles já confiam. Por exemplo, o DJ vai fazer reunião com um casal. Eles dizem, eu tô fazendo dança com a Rebeca. Tá, então posso ficar tranquilo, porque ela sempre manda a música editada, porque eu já sei como é que funciona o esquema. É muito diferente. E nesses eventos, por exemplo, Café com Conexões, ou outros eventos da área, a gente se conhece. Sim. Então, a gente não sai... A Júlia falava muito isso pra mim. A gente não sai da nossa sala, a gente tem que se ver mais, fazer outras coisas. Porque se deixar, a nossa agenda é tão lotada que a gente fica das 8 da manhã às 8 da noite, dando aula, sem parar.
Só que aí a gente não faz E a a gente conexão. só conhece as pessoas pelo Instagram e não conecta com as pessoas, não sabe exatamente como é o trabalho delas. Então é muito importante pra gente, porque a gente não vai na festa. Tem vários fornecedores que se encontram nas festas e se veem Sim. regularmente. Só de convidada, A gente, né? de convidadas de vez em quando, às vezes. A gente gosta. Mas a gente não vê essas pessoas. A gente se encontra em eventos assim, se encontra no Mostra Noiva, se encontra em outros momentos que a gente troca essas Sim. informações, assim. Ai, E são que legal, importantes. que legal. Júlia, nas festas de 15 anos, a gente tem acompanhado uma tendência, eu pelo menos percebo isso, que outras pessoas participando da dança, além da... Porque o tradicional é a dança do pai com a filha, que se chamava ainda de a valsa dos 15 anos, que hoje já nem sempre é valsa, né? Mas é a dança dos 15 anos, que é o nome da empresa até. Mas hoje tem... a dança com as amigas, a dança com os parentes, a dança com o vô e com a avó, com o Eu vô. amo com as avós. E a dança com a mãe. Eu acho que eu quero que tu fale um pouquinho dessa porque mudou o mercado. Se abriu o mercado também, porque não é mais só ensaiar aquela dancinha com o pai, né? Se abriu o mercado, mas também é uma coisa que abriu. Eu não sei, eu acho tão emocionante quando eu vejo a dança com a mãe, por Sim. exemplo. Porque eu fico pensando. A mãe não tem nada. nada, é só Ela- o pai ela que entra só na igreja, ajuda o na pai que organização. dança valsa, o pai que leva a guria, o pai que dá o anel. Quando vem a dança com a mãe, eu acho tão lindo, eu me emociono importante. sempre. Mundo. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que tem primeiro uma coisa importante, que a gente tem duas coisas bem separadas nos 15 anos. A valsa e a abertura de pista. Então são dois trabalhos que a gente faz que são bem diferentes. E realmente, antigamente, era só a valsa. Só a valsa com o pai. E já abria a pista da aquilo ali, era aquilo ali a abertura da pista. Exatamente, tudo no mesmo vestido, no mesmo... E sim, claro, as coisas foram avançando ao longo dos anos. Então, primeiro isso, que se dividiu em duas partes. E as partes mais emocionantes e que abrem partes mais importantes, né? Então, a valsa abre a parte do cerimonial, que é emocionante, e a abertura de pista, que abre a parte da festa, que é a mais legal. Então, antigamente era realmente só pai, as figuras mais tradicionais, pai, avô, o dindo. Então, hoje em dia, tem sido muito legal ver todas as pessoas participando. Então, não existe mais protocolo, tem que ser com pai. Inclusive, se não quiser fazer com pai, não precisa fazer com pai. Então, podem todas as pessoas participarem. O importante é que as pessoas que participem nesse momento, sejam pessoas importantes para debutante. Sim. Então, tenho visto muito. Valsa com o pai, além do pai, a mãe, a avó. Dindo, tio, irmão mais novo, que também era um bloqueio assim, mas meu irmão é mais baixo, vou estar de salto, meu irmão não vai poder dançar. Pode dançar mesmo assim, porque não existe mais protocolo do que tem que dançar perfeito, tem que dançar. Se vai dançar, se vai fazer um giro, se é mais baixo, se é mais alto. Se consegue fazer muitos passos ou poucos passos, não importa. Importa que esteja ali dançando e participando desse momento. Então, sim, as mães participando, as avós. Eu tive uma festa mês passado, que foi o pai dançando, a avó materna, a avó paterna, o avô materno e o avô paterno. Então, foi muito emocionante. Além do pai, as 4 figuras dos avós, vivos e dançando e participando e felicíssimos ali naquele momento. Então, muito importante ver todo mundo participando da valsa e realmente vivendo esse momento de preparação junto com eles. Não só chega no dia e vai lá e dança. Prepara e faz todas as aulas, os ensaios e se torna a dança ao longo do momento. E a abertura de pista também. Então, se antes a valsa era reservada para o pai e a abertura de pista para as amigas, também caiu por isso. A mãe que participa, o pai que participa, o irmão que participa, a família que participa, as amigas que participam também, mas todo mundo participando junto também e tendo essa importância, assim. E principalmente se preparando para isso. Eu ia dizer, eu acho que nem a gente, como a gente fala sempre, né? Eu falo pros casais e até agora, recém fechei 2 contratos, bem, assim, tá bem fresquinho. A primeira mensagem é do tipo assim, e vamos começar, tal, mas tipo assim, curtam, aproveitem, porque este caminho, ele já é o casamento, ou já é a festa de 15. E aí faz parte essa coisa né, de ir lá fazer um ensaio, às vezes o pai e filha meio envergonhado, às vezes a guria é meio envergonhada com o pai, ou o pai é tímido e não quer dança. Então vai se soltando, vai fazendo contando toda uma história, né? A gente sempre recomenda vir com antecedência, porque na antecedência, eles vão compreendendo o que eles querem, eles vão entendendo, eles vão assimilando. Então, às vezes, a gente chega e ensina na primeira aula para os alunos os passos básicos. E aí eles ficam, meu Deus, quanta coisa. Ao mesmo tempo que, nossa, sair do 0 ao 100 em uma aula só, porque a primeira aula é sempre uma aula básica. Sim. Aprendam a dançar, e a gente faz desde o início. Ao mesmo tempo que, nossa, a gente aprendeu muito, é tipo, meu Deus, é muito difícil, não vamos saber o que fazer. Então, eles vão se preparando, e aí a gente vai também vendo a conexão ficando cada vez maior. Então, imagina que momento que teria
que momento da vida eles vão ter o avô, as amigas, a família, a mãe, o pai participando disso tudo. Então, é na preparação pra dança. Então, a gente acha muito importante isso pra também a menina e a família se dando conta do que eles estão fazendo. Sim. Se aproveitando o momento, se tornando debutante a menina. Se Sim. tornando debutante. Elas chegam muito ingênuas, muito inseguras e elas vão criando Desabrochando. segurança e vão desabrochando pra chegar lá na festa e curtir a festa. Não ficar uma coisa super insegura e nervosa. É. Elas se preparam mesmo, além da dança. Os 15 anos tem muito disso, né? Elas deixa- começam sem a menininha, né? Bobinho, digo assim, mas... E quando chega no dia da festa, tá uma baita mulher, né? Sim, Muito às legal vezes chegam isso. com 14 anos e meio. Então, elas são realmente novas. São elas são novas. crianças. É Elas um são mundo novo Exatamente. entrando. Então, elas se transformam, assim, em questão de meio ano. Sim. E a gente sabe que a gente colabora muito nesse processo. Pra Com certeza. elas desabrocharem mesmo. Foi o que a Cadê falou. Elas desabrocham. E ao olha longo do só processo. as conexões, né? Eu tô hoje com uma noiva que tá, um casal que tá dançando lá com a Rebeca, se preparando. E ela foi minha menina de 15 anos também. Olha, minha voz tá... Se emocionou. Não, até não, é a garganta mesmo. Mas ela até comentou lá com a Rebeca, ela fez na época dos 15 anos 1 ano com o pai. Porque ela era completamente dura e o pai também. Então, eles fizeram 1 ano. Só que agora, olha a memória lá do corpo, acredito que tenha isso, né? Tem muito. Em poucas aulas, ela conseguiu fazer a Sim. dança dos noivos. que Porque legal. tinha aquela memória lá da dança dos 15. Quer dizer que a coisa se complementa também, né? E logo a gente tá com a menina de 15 que vira... Eu já fiz um casal, um casamento, mas eles já tinham uma filha. O casamento, e aí a Júlia Eu fiz fez os 15 anos. Ai, que legal. Foi muito E aí eu vou lindo. chegar no momento da minha vida que eu vou fazer os casamentos dos meus 15 anos. Sim. Vou chegar. Calma, é, calma. é mas o vai, meu vai agora. chegar. Eu já fiz o 15 anos de uma menina que foi minha aluna do balé. Sim. Quando eu tinha 6 anos, então já estão tá alguns no anos. caminho. Foi uma emoção fazer a que primeiro 15 legal. anos, assim. No Eu, meu nossa, caso, eu já tô trabalhando. fazendo 1 ou 2 anos das filhos das meninas de 15. Até foi uma cliente minha. Que eu fui mandar o orçamento e aí ela olhou e disse: não, mas ela foi minha professora de balé quando eu tinha 5, 6 anos. Aí foi procurar a foto pra me mandar a foto da Júlia dando aula pra ela quando Que era lindo pequenininha. Olha só que legal. Rebeca, e na dança dos noivos, vale tudo? Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com... Também Não, vale. não. Tá valendo, Como né? é que... Não, o que eu quero saber, assim, vocês dão acompanhamento, vocês dão uma... Porque isso é uma coisa importante. E aí, complementando o que a gente falou desse monte de danças novas que surgiu, é a modernidade, tá? As coisas vão mudando, vai mudando a maneira como as famílias são compostas, enfim. Então, a gente vai se adaptando. E a mesma coisa com as tradições, né? Aquela coisa não é mais não necessariamente mais é uma valsa que os noivos dançam. Não necessariamente mais tem que dançar a valsa com o noivo e aí dançar com o pai e com o sogro. Então, as coisas foram se mudando. Mas tem um direcionamento de vocês, assim, de... Vamos lá? Eu acho muito boa essa pergunta, porque existem muitas trends hoje em dia, né? O que está As em músicas alta, trends. Exato. Então, muitas vezes, as pessoas nunca dançaram, mas elas têm altas expectativas. Então, elas vêm assim, eu quero fazer uma reverência no início da minha dança. Mas aí a música não tem nada a ver com uma reverência. Uma reverência seria para uma valsa clássica ou uma dança gaúcha, enfim. E aí eu digo, acho que isso não vai ficar tão bom, mas podemos tentar. E aí o nosso direcionamento, como são adultos, é um pouco diferente, né? Uhum. Então são pessoas que querem as coisas, algumas coisas específicas, e eu tenho que fazer elas mesmas perceberem, às vezes, que aquilo não fica legal. Mas eu sou uma pessoa com muita mente aberta, meus casais sabem disso. Então, às vezes, eu tenho meu plano A, meu plano B pra aula, e aí eles vão me pedindo coisas no meio da aula. Tu tem que ter um jogo de cintura gigante e muito repertório, porque ali tu vai te adaptar e vai criar a coreografia junto com eles, muitas vezes. Uhum. Então, às vezes eles te trazem uma coisa e eu penso inicialmente, acho que isso não vai ficar legal, mas eu engulo isso e eu falo assim, vamos tentar. Vamos tentar, vamos ver. E aí a gente, na prática, vê se isso vai dando certo ou não. E eles mesmos depois
se dão Se dão conta. conta. Não, prof, acho que E já da aconteceu outra forma. o contrário, de repente tu entrar na deles e Com certeza. super deu certo. Acontece todos os dias. Por isso que eu sempre até falo pra equipe, vocês têm que ser mente aberta, porque a gente, se deixar, a gente vai criando sempre as mesmas coisas. Porque isso é natural do ser humano. Então, é um pouco de pesquisa, é um pouco do que a gente sabe e é um pouco do que eles trazem também. Então, a gente pensou num giro. Ah, prof, mas eu sempre gosto mais desse meu lado. Ah, então, quem sabe pro outro lado, nunca fiz esse giro, mas quem sabe dá certo. Mas isso é humildade, porque é a dança deles, não é a minha. Eu não vou estar lá dançando. Eles Sim. é que vão. Então, eu tenho que ser muito aberta, cabeça aberta, só que ao mesmo tempo muito ágil para já conectar com os outros passos que eles querem. Enfim, então, é uma equação matemática montar Sim, uma acho dança É um de casal. quebra-cabeça, né? É um Porque bem isso, é quebra-cabeça. ver o que funciona ou não funciona, tentar coisas novas, eventualmente, e ver se elas funcionam também, né? Porque E se pode não ter tiver coisa bom, nova. eu mudo. Sabe? Sim. Porque tem muito isso no mundo da dança. Não, porque eu sou o professor e eu que sei. Muitas vezes eu falo, gente, isso que eu propus não ficou legal, vamos fazer de outra forma. Eu até digo, parabéns, você é o coreógrafo hoje, porque eles criaram outras coisas e tá tudo certo. Acho Ai, que tem que uma coisa muito legal. importante lembrar, que a festa é daqueles clientes. Então, a festa é dos noivos, a festa é dos 15 anos. Então, a festa tem que sempre ser feita por eles e pra eles. Não é, ai, porque acho que tal convidado vai gostar disso e gosta disso. Não, a dança é de vocês, a Sim. cara de vocês. Então, a referência é importante também pra gente construir o que eles imaginaram. E aí, dar a orientação do que a gente sabe que fica melhor, como pode ficar, de que maneira fazer aquilo. Se não for possível, adaptar. Melhorar a ideia que eles nos trazem, isso que é importante. Eu gosto sempre de falar para as 15 anos, para as meninas, para as debutantes, que uma referência importante quando vai pensar na coreografia, quando eu crio a coreografia, é como se eu fosse fazer um bolo. Só que se eu for uma confeiteira, se for falar pra confeiteira, eu quero um bolo de chocolate com cobertura de morango, eu quero que seja rosa por cima, eu quero que tenha umas florzinhas e tudo mais, a confeiteira vai fazer exatamente assim. Só que se você fala, eu quero um bolo assim, pode fazer. Ela vai te entregar o bolo. Pode ser que seja lindo, como tu pensou, pode ser que seja nada que tu pensou. Pra dança é exatamente a mesma coisa. Então, tu vai me dizer, eu quero que tenha passo tal, eu quero que eu rebole, eu quero que eu faça pra cima, eu quero que tenha meu pai, eu quero que tenha isso, eu quero essa música, eu quero esse trecho, eu quero isso. A dança vai ficar mais a cara da menina possível, porque ela me deu todas as referências. Agora, prof, eu quero o que tu fizer. Então, pode ser que fique do jeito que ela gosta e do jeito que ela não gosta. Então, sempre as referências são Mas é importantes. bem importante. Porque é a menina entender o que ela quer e o que ela não quer. Isso é muito importante, o que ela quer e o que ela não quer. E aí, a partir disso, a gente vai construindo a coreografia. Com elas também. Sim, elas importante. ver o que se sentem confortáveis vestido também. É um limitador também, né? Também. Porque a gente pode criar muitas coisas, mas aí, quando elas fazem a prova do vestido, a gente pede, manda o vídeo da prova. Não é uma foto, é o vídeo, você se rebolando, girando. Pra gente entender o caimento. O caimento é muito mais importante do que o vestido estático pra mim. Porque eu sei que giro que vai favorecer, se ela vai se pisar ou não, tem crinol na barra ou não. Então, são várias perguntas que ao longo do tempo a gente foi aprendendo o que funciona e o que não funciona. E aí, às vezes, elas nos dizem, não, meu braço levanta até aqui. Então, ok, pensamos em 20 giros, mas aí a gente vai ter que dar Sim. uma Não, e acho que até ao contrário, às vezes já tá dançando e muda o vestido pra se adaptar também, à pra dança, porque dança. quer muito fazer aquele giro, sei lá, também. ou aquela... Então, por isso, a antecedência também. Às vezes, uma menina chega com 1 mês, 2 meses de antecedência, já tá tudo pronto. Vestido, o macaquinho, o sapato, o salto. Às vezes, vem com salto. Não, esse salto é ótimo, um salto Scarpin. Ih, vai cair do pé. Então, é importante a antecedência também pra gente prever todos os possíveis erros, tudo que pode atrapalhar. Então, a gente também prepara cada aluno, a debutante, o pai, a mãe, os noivos, todos os alunos, para que eles tenham todos os possíveis desafios do dia. Sim. Então, vai ser todos os desafios. A gente vai treinar tudo para que no dia seja perfeito. Não que tenha surpresas no dia. Aí na hora alguém gritou e aí eu me distraí. Então, a Sim. gente prepara todos os detalhes. Legal. Uma coisa, então, a dança dos 15 normalmente tem mais aulas do que o dos noivos, em função do número de figurantes, vamos dizer, dessa... É difícil dizer Depende, número de aulas, depende. né? Porque são 2 danças diferentes. A gente tem uma média, eu sempre falo uma média para as alunas para elas terem uma ideia. É o aprendizado de uma coreografia a cada 2 aulas. Isso é uma média ótima. Às vezes a gente aprende uma coreografia em cada 3. Muito raro conseguir uma em cada aula. E as meninas não usam a música inteira, né? Então, uma música tem lá 3 minutos e meio. A gente vai usar 1 minuto e meio, né? Adapta a música para isso. Mas depende muito.
Depende muito do quanto tempo que a aluna veio de antecedência, quantas pessoas vão dançar junto, como ela quer, se ela quer uma coreografia mais elaborada, mais simples, com mais trocas, mais movimentos, se as amigas já sabem dançar. Então, isso faz tudo diferença. não é uma coisa colocada. Matemática. Eu digo, vão precisar de tantas aulas. E garanto isso. Pela experiência, eu já sei quantas mais ou menos vão precisar ou não, e sou muito sincera. Olha, vão precisar de tantas aulas. Vai precisar de 5, vai precisar de 10. Dá pra fazer em 2. Mas a primeira reunião que a gente sempre faz é isso, elas vão me dando todas as referências, inclusive a família. As meninas vão dando e as famílias também. A gente queria fazer com a família isso. Então, eles também dão a referência. E aí, a partir disso, eu traduzo. Acho que vai ser assim, nessa quantidade de aulas. Sim. E comigo a média que a gente sempre indica pra todo mundo é no mínimo 10. Mas eu friso no mínimo, porque a maioria faz mais de 10. Mas aí, ao longo dos meses, eles vão dividindo essas aulas e, normalmente, mais perto do casamento, pegam algumas extras Intensivo. pra se sentir mais seguros. E não tem mais aquela coisa assim de aumentar o número de aulas, não porque precisa aperfeiçoar, mas porque está curtindo, Com porque certeza. está no Sim. processo, porque quero estender isso um pouco mais, viver. Muitos casais nossos pegam mais aulas porque eles viram que é o momento deles na preparação do casamento. Então, o resto é pagar boleto e torcer pra dar certo no dia. Tem as degustações e tem a dança. Muitas vezes a noiva tem a preparação do vestido, então ela vai vendo aquele sonho se formar e o noivo não. Agora, eles também têm o Sim, tá traje começando aquela coisa prometida. toda. Isso, mas assim, fora isso, eles não têm um momento deles, que eles estejam em conexão. E aí eles amam. Então, com certeza, isso vai se tornando um hábito pro casal. Eu tenho vários casais que retornam depois do casamento, e daí a gente chama de dança dos casados, porque hoje a gente só atende quem já foi nosso casal. Sim. E aí eles escolhem um ritmo assim e vão fazendo, daí a gente faz nas bodas dos meses. Então, bodas Que de legal. algodão doce, bodas de pipoca. E aí eles vão curtindo um pouquinho mais desse tempo juntos, depois do casamento. Que legal. A gente costuma falar que a preparação pro casamento, caso não tenha avisado os noivos, é estressante. Porque é isso, pagar boleto, é decidir sobre coisas que a gente nem imaginava decidir, flor, arranjo, cor, isso, aquilo, e é falar sobre dinheiro. Sim. Então, muitas vezes a preparação é estressante. É E desgastante. se não se prepara corretamente, no meio do caminho, separa. Sim, não, é Né? verdade. Então, a gente escuta muito das alunos e a gente comprova que a dança é um momento de relaxamento no meio do casamento. É lembrar por que tá casando, realmente, ok, então eu vou me visualizar naquele dia. Pros 15 anos funciona muito também, me visualizar naquele dia, me preparar e entender por que eu tô fazendo aquela festa. Pra ir curtindo o momento e não só... E eu imagino que a escolha da música também às vezes dê alguns estresse aí. Como é que funciona a escolha da música? Vocês ajudam? Acontece muito seguido de chegar lá e com coisas estrambólicas, sei lá ou não saber, não ter noção nenhuma? A primeira coisa que eu faço, né, quando o casal chega, a gente pergunta. Então, tem alguma música que seja da história de vocês? Aí, normalmente, eles dizem, tem uma, mas acho que não dá pra dançar. Eu digo, eu quero ouvir. E, normalmente, dá pra dançar. Então, às vezes, eles usam essa música da história deles, seja lá qual for. Mas, prof, isso é uma valsa. Tudo bem. Aí, não quero dançar uma valsa. Vamos dançar num estilo diferente com a música de vocês. Ou, às vezes, a gente vai no estilo da música mesmo, mas o que importa é que tenha alguma coisa a ver com a história deles. Eu gosto muito. Às vezes, aí eles têm 2, 3, 4 que eles querem escolher. Só que o bom da nossa metodologia é que não é no primeiro dia que eles começam a coreografia. Então, a gente vai ter uma aula de condução, que é a primeira aula, né? Tem a aula 0, que é a conversa, e a segunda aula, né, que é a aula 1 oficial, é só de condução. Então, nessa aula de condução, eu tenho que usar várias músicas para eles irem aprendendo a dançar juntos, alinhar a dança deles. E aí, nessa aula, eu coloco as 3 ou 4 que eles estão na dúvida, e eles sentem no corpo. Uma coisa é tu escolher uma música ouvindo, outra coisa é tu escolher dançando. Então, tem as tendências das pessoas. Às vezes eu tenho tendência a ser mais acelerado, às vezes eu tenho tendência a ser mais lentinho, gosto de uma coisa mais romântica, mas ouvindo eu não tenho essa noção. E aí, na prática, eles realmente decidem, não, acho que essa música combinou muito mais com a gente. Né? Então, eu vou mais ou menos por aí na escolha das músicas deles. Eu direciono, mas eu tento puxar. Qual é a história? Quem mandou pra quem? Quem pensou em quem? Eu acho que isso que deixa mais legal, porque senão todo mundo dançava a mesma música. É verdade. A modinha. Mas tem, né, também essas de época, né? Que repete. Teve uma que a gente já fez 112 vezes. Sério? Seríssimo. Conta aí pra nós qual é. E ainda Perfect, pedida. do Ed Sheeran. Acho que tá há 7 anos em alta. Teve uma vez que eu fui trabalhar, que eu juro,
do início, acho que eu fiquei 6 horas dando aula. Do início até o fim, eu ouvi a mesma música. Ai, Toca sonho. essa música, eu digo, tira. Mas é o E sonho são da 6 pessoa. coreografias diferentes, né? Óbvio. 112 no caso que a gente fez, são todas coreografias diferentes, porque cada casal tem uma Sim, mas é característica. aquela coisa da Haja música de tá na moda. criatividade. Uhum. E, gurias, uma dúvida aqui. Dança com música ao vivo. Rola? A dança... Ai, falar. pela cara. Assim, Vamos lá. muitos casais têm esse sonho, né, da música ao vivo, mas aí a gente é muito criteriosa. Eu falo assim, tu pode, acho super lindo. A gente já teve casais que fizeram com orquestra ao vivo. Mas eu quero a versão deles. Pra eu fazer a coreografia de acordo com a versão deles. Porque é muito diferente. O que os músicos que não estão acostumados com esse mundo de casamentos fazem? Não, coreografa com a música original, que na hora eu vou fazer igual. Mas que não. aqui, ó, anos e anos, já Só que sabendo não. que isso não dá certo. Chega na hora, eles fazem uau, diferente, desestabilizou o casal. Ou instrumentos Então- diferentes também, né? Colocam mais instrumentos, menos instrumentos, um instrumento mais agudo, mais Ou às vezes baixo. o timbre da Sim, pessoa é porque diferente. perde a referência dos passos, né? Exatamente. E para Então, pessoas profissionais que dançam há muito tempo, é muito fácil fazer isso, dançar música ao vivo. Mas para um casal que estudou especificamente aquela coreografia e o braço é no a, se faz ó, já atrapalha. muda tudo. E aí estraga aquele sonho que a gente pensou por tanto tempo. Então, quando estuda com a música que eles vão ensaiar, né, que a banda ou que o pessoal da música grava, que é a mais atualizada, a gente consegue ter uma previsão mais certa. Não necessariamente vai ser a que vai porque ao sair vivo na é ao hora. vivo, Ao né? vivo é ao vivo. Teve um casal meu que eles tinham esse sonho, eles contrataram um músico e eles queriam que fosse, né, a versão do músico. E o músico mandou a versão e nós criamos a coreografia com a versão dele. Chegou 2 semanas antes, ele disse, eu não vou mais do casamento. Não posso mais ir, peguei um evento maior, disse ele. Então vou mandar meu colega. Daí, eu que entrei, né? Daí eu conversei com ele e disse, então, tu manda a versão do teu colega, porque eu tenho 2 semanas pra fazer essa mudança. Mandou a versão do colega, que foi, acho que um áudio de WhatsApp, mas tudo bem, pra mim qualquer referência já me faz Ajuda. entender. E aí eu tive que trabalhar com aquele casal muito, assim, uma resiliência que não ia ser, eu já sabia que ia ser diferente no dia, só pelo andamento das coisas, e que daí a gente tinha alguns marcadores. Essas coisas têm que acontecer e o resto vocês conseguem dar uma manejada. E assim foi diferente, mas eles tiveram um sonho atendido. Sim. Então, eu sou muito chata com isso, mas eu acho que isso que faz diferença. E aí o casal diz, não, acho que a gente não quer mais, ou a gente quer, eles vão decidindo junto comigo. Pelo menos eles sabem, eles estão preparados, que na hora Exatamente. pode... Eles estão bem preparados para o que vai acontecer. Isso. Que não é o que foi ensaiado. E é lindo, exatamente. quando dá certo é lindo. Gurias, tá muito bom o papo, mas eu vou fazer um intervalinho para nossa publi. E um momento café, né? O nosso momento café. Vocês querem um cafezinho? Eu já tomei um. Eu tô nada, obrigada. Sem cafezinho, tu quer um Também não, cafezinho? não. Eu também não vou. Posso. Então, o nosso momento café é sem café, com Então, água. Mas é porque a Fala gente já água. tomou. Eu falo da festa de escova Fala da hoje. festa de escova. Então, tá. Festa Escova, a gente está conosco, então nos acompanha, nos apoia, e importantíssimo esse apoio, que nos deixa com os cabelos, Belíssimas. e make, aqui para o trio da recepção aqui dos convidados. A loja da Festa Escova, Porto Alegre, fica na 24 de outubro. E é o nosso apoiador, então, no quesito beleza. Sempre aberto de segunda a domingo. Olha que interessante, no domingo de manhã aí para preparar o pessoal para os Adoro. almoços, para os os batizados, Até né? casamento, né? Até Daí tá tendo casamento, bastante. isso, com certeza. E você linda todo dia, sem hora marcada, com o serviço Fast. Esse Fast significa que você chega lá e é atendido muito rapidamente, não que o serviço é feito rápido. Que legal. Uhum. Muito bom. Então, a gente super indica e usa esses serviços e indica para os nossos clientes, indica para os nossos convidados. Você linda todo dia, dona do seu tempo, protagonista da sua vida. Festa Escova Porto Alegre. E eu quero falar sobre um evento, sobre um congresso, vamos dizer assim, que vai acontecer na Mostra Noivas de 2026, que é o Wedding Classic Summit, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de abril de 2026. Gente, se agendem aí, que vai ser lá no espaço do Barra Shopping, onde vai estar acontecendo a Mostra Noivas.
que um espaço que vai ter convidados nacionais, convidados regionais. Então vai estar muita gente legal falando neste espaço. Inclusive as gurias da Festa Morfose vão ter um horário, um espaço lá para fazer um bate-papo com o público que tem que comprar, pode comprar um passaporte para os 2 dias, enfim, e ainda participar da mostra. Então anotem aí, já salvem a data. Wedding Class Summit, 16 e 17 de abril de 2026. E não precisa só salvar a data, né? Já dá para comprar. Já dá para comprar, já tem o site para comprar, que é o www.weddingclasssummit, bem como se diz, .com.br. Então, gurias, vamos lá, vamos voltar aqui que ainda temos alguns momentos. A gente tem um quadro que é vocês fazerem uma homenagem para alguém do mundo dos eventos. A gente tem, e não precisa ser de um segmento específico. Alguém que vocês admirem, que vocês sigam, ou que ajudou vocês, enfim, alguma admiração, uma homenagem a essa pessoa ou essa empresa, enfim. Não que não gostem de mais de uma, não é deferência. É justamente alguém especial. Eu queria que cada uma desse uma. Eu já pensei no meu. Eu também tenho. Vá, diga. Vou hoje admirar o trabalho, falar sobre o trabalho do Marcelo Andrade, que faz fotos. Eu teria muitos fotógrafos para falar aqui, mas o Marcelo, ele fez uma coisa tão linda que ele criou. A gente tem vários casais em comum e teve um casal em específico que eles tiveram uma dança muito, muito linda mesmo. E ele criou um álbum de fotos só da dança, de tantas fotos lindas que tinham. Que legal. E, assim, muitas pessoas vêm falar pra mim desse casal porque realmente eram fotos, assim, magníficas de cinema que ele conseguiu captar. E foi um longo trabalho que a gente teve com esse casal de deixar aquela dança toda lapidada. Eles eram bem específicos no que eles queriam, bem envergonhados, enfim. E aí foi a culminância, assim, de um trabalho que deu certo e ele conseguiu abrilhantar ainda mais aquele momento com os cliques dele. Então, uma das nossas preparações importantíssimas, que até foi a Júlia que criou, foi enviar para os fotógrafos e para o videomaker a dança. E para o DJ, claro, para cerimonial. Mas principalmente para fotógrafo e vídeo, para otimizar o trabalho deles. Então, a gente tem o costume de mandar a dança completa, e de preferência no local. E como eu mandei, ele já sabia. E eu acho que isso deixou tudo mais lindo, assim. Então, ele é uma pessoa muito, muito gentil, muito querida. E o nosso trabalho dá muito match, assim, nessa questão de fotos da dança. Que legal, que legal, que lindo. Eu vou homenagear uma pessoa que acho que as pessoas não sabem o nome de verdade dela. ou falam um nome diferente, que é a Sara, que na verdade é a Cleo, da Sara Brights, que faz os sapatos maravilhosos, que acho que é uma pessoa que tem um trabalho muito minucioso, muito lindo, muito personalizado. É muito emocionante, então ela faz sapatos para noivas, né? O nome é Sara Brights, mas ela atende muitos 15 anos e tem atendido cada vez mais alunas nossas. E é muito importante porque ela faz um sapato ideal para aquele momento, que seja confortável, que seja lindo, que seja perfeito. E a gente tem uma parceria grande porque a gente tem indicação dela, então a gente sempre indica o sapato o mais confortável que vai ter. Várias alunas nossas usam e sentem o conforto mesmo, porque é importante para esse momento da dança. E é o sapato que tu usa? Ah, exatamente. E aí é o sapato que eu tenho lá na sala, então a Sara nos mandou. Eu tenho o meu sapato de noiva. E as gurias experimentam, então a gente faz as gravações online com aquele sapato, que é o nosso sapato oficial. E quando as gurias ainda estão em dúvida, eu mostro, olha o sapato. E aí testam e realmente veem que aquele é um sapato bom. E tive uma aluna também que experimentou o sapato, achou maravilhoso, mas achou apertado. Eu falei, ela faz o sapato do teu tamanho. Ela tinha um pé bem largo, então também faz o sapato personalizado realmente pro pé de cada uma. Faz sapatos pro resto da família, então para cerimonialistas também. Também, para cerimonialistas também. Então já tive alunas que a menina... Mas ninguém sabe o nome dela. Não. Todo mundo fala a Sara, porque a Sara, eu digo, não, é a Cleo. É a Cleo. Amamos a Cleo. É, exatamente. Mas ela não se importa de chamar de Sara. Não, e eu assino embaixo, assinamos, né? Porque realmente eu indico ela para todas as minhas clientes, de 15, formanda, mãe de noiva, porque ela acerta em todas, e é bem isso, assim, fazer ali onde sempre aperta nos outros sapatos, ela vai lá e vai fazer de acordo com o teu pé e não vai apertar. E ela é muito carinho. Diferencial.
diferenciado. É. A dança para aquele momento. o sapato Exatamente, para aquele E ela é muito carinhosa, né? Então, ela atende as clientes muito bem. Sim, As gurias se sentem muito É confortáveis. maravilhosa. O fato de tu ter um sapato que foi feito pra ti é muito... Além de ter um vestido, né? Então, Sim. elas se sentem muito especiais. E ela realmente faz as pessoas se sentirem assim. Que legal, que legal. Gostei Boas das também, lembranças, gostei. Gurias, e vocês já sabem que temos o caos por trás dos bastidores. Já vieram preparadas. Que é um momento que a gente fala, conta casos mesmo que aconteceram e que a gente que é muito legal, que são as histórias, né? E pode ser, às vezes, um perrengue, pode ser alguma coisa boa que aconteceu também, que se superou, enfim. Mas são histórias e isso conecta com as pessoas. Eu acho que o meu maior perrengue... Olha que é a 4ª vez que eu venho. Mas... Cada vez tem que contar um diferente. Ela sempre tem que contar um Pensando diferente. Foi um casal que eles queriam uma dança super específica, uma dança assim romântica, uma valsa lindíssima e tudo mais. Só que tinha um agravante que ela tinha alugado o vestido dela em São Paulo e ela era daqui Uhum. e ela não podia fotografar o vestido porque lá na loja não deixavam. Então ela só tinha as lembranças do vestido. Eis que ensaiamos tudo. Ela sabia que a saia era grande, mas a gente estava ensaiando com as nossas saias grandes. Não era algo assim que limitasse, em teoria. Chega no dia do casamento, me liga o noivo. Nunca um noivo me liga no dia do casamento. Né? Todos normalmente estão todos bem preparados, tudo certo. Me liga ele. Rebeca, tu não está entendendo. Ela não quer dançar. Porque a saia dela pesa 20 quilos. Porque era pura pedra o vestido. E a saia que Sim, pesava muito. E este homem era até halterofilista, ele era super forte, super Sim. mesmo. E eu tive que convencer a noiva por telefone a dançar. E aí, dançaram. Assim, óbvio, teve adaptações, porque ninguém tava contando com Sim. aqueles 20 quilos a mais. Mas deu certo, né, na medida do possível. Me ligaram de Gramado e aí a dança aconteceu. Só por causa dessa ligação. Ufa. Porque o noivo que não queria dançar foi convencido, mas daí ele se esforçou Agora tanto. vamos, agora quero. Não, eu quero fazer. Agora que eu ensaiei, que eu tô depois aqui. Eles gostam, né, gente? Mas daí fica a dica do vestido, na verdade, Porque né? que é importante, não de né? quem ensaiou Isso a dança. mudou toda a minha vida, porque a gente já tinha algumas saias, mas aí agora eu faço questão que no início do processo elas me mostrem o vestido, me mostrem o vídeo. Eu pergunto, tem entretela? Não tem? Cada vez tem um negócio que eu tenho que Descobrir a mais. novo. E aí assim a gente vai fazendo a dança. Eu coloco 5 saias às vezes pra elas dançarem, pra não ter esse perrengue, mas às vezes elas me esquecem de contar umas coisas. Mas é legal saber, acho que é importante saber. Muito importante. E aí, Júlia? A gente ficou conversando e pensando qual perrengue a gente ia contar, né? E aí eu fiquei, Rebeca, mas esse e tal. Aí eu pensei, não, mas na verdade a gente não tem tantos perrengues assim. E aí foi uma coisa importante que a gente se deu conta, porque o nosso objetivo não é ser salvadores da pátria na hora. Nosso objetivo é que o aluno, que a aluna, a família, estejam tão preparadas que não precisem da gente. Então, a gente realmente não encontrou perrengues tão importantes assim que tivessem a ver com a dança, né, com o nosso trabalho. Porque a gente treina mesmo tudo, então treino vestido. Esse caso foi 20 quilos, né, tá tangenciado. Mas a gente treina com vestido, a gente treina com sapato, a gente treina com os gritos que as pessoas vão dar na hora, a comemoração. Elas estão ali comemorando, mas elas não sabem que isso pode atrapalhar. Treina com o fotógrafo e com o videomaker que vão estar na hora da dança e vão estar ali, não vão atrapalhar. Mas eles vão estar passando, então se a gente não treina isso, a gente pode se distrair na hora. Treina virando os lados, fazendo para todos os ângulos, testando muito mesmo, treina no local. Então a gente treina tudo para que na hora realmente ninguém precise da gente, que a dança saia sem pensar. Mas isso é um grande diferencial, né? Porque a gente já sabe o que eles vão esperar lá no dia. Eles me dizem, as pessoas não vão gritar nessa parte. Sim. Depois eles me dizem, prof, eles gritaram exatamente. E eu amo a aula dos gritos, porque é um momento que assim, é no final, quando eles já estão preparados. Então, é realmente pra desestabilizar um pouco eles, mas aí preparar mais ainda. Então, eles já estão assim, e se divertem, porque eu grito tudo que eu posso gritar. Sim. Eu ajudo a gritar se eu tô junto. Também, é verdade. Então, eu super gostei esse teu não perrengue. Eu acho que Não, mas ela tem, mas ela vai contar mas ela vai contar. O objetivo nosso é realmente não ter perrengues, não ser salvadora da pátria. Mas, enfim, eu lembro de um caso de uma menina que uma vez procurou até o orçamento comigo, quis fazer e tudo mais, aí
depois decidiu não fazer. E aí começou a fazer uma aula de valsa com um professor na Zona Sul, porque ela era distante de onde a gente trabalhava, e aí quis fazer na Zona Sul, mas numa escola de dança. E aí decidiu fazer, fez a primeira aula, fez a segunda aula, não se sentiu confortável. E aí depois veio de novo, conversou comigo, vou voltar. Então, acho que não é necessariamente o perrengue, mas é uma lição a se tomar, que a gente realmente trabalha especificamente para 15 anos. Então, a gente entende todo o processo, a gente entende toda a festa, a gente entende o evento, a gente compreende a preparação. Então, É diferente do que bem. entrar numa escola que faz o bastantão ali do... Que eventualmente pode trazer alguma insegurança, porque não é especificamente para isso, não entende o mercado, então a menina pode se sentir, na verdade, insegura, Sim. e aí se preparou, mas aí não se preparou exatamente para o que era, né? Sim. É uma característica muito diferente se preparar para um espetáculo de dança, que a gente geralmente está acostumada na dança, Sim. do que se preparar para um evento, Um que as evento. pessoas estão ali, ó, com o É. celular gravando, É, gritando emoção, contigo, então a né? gente também prepara para isso. Que legal, muito bom. Gurias, eu tive agora 2 oportunidades de acompanhar meus casais lá na Madeia de casais, né? Da dança, tudo nos 15 anos. Teremos, em breve. E eu adorei a aula do grito, né? Que eu participei, fui lá, gritei bastante também, mas a aula de jogar buquê é A demais. Dê pegou o buquê da noiva. Ó, pegou o buquê da noiva. Marmelada. Muito bom. E a aula do beijo. Ah, Olha que sim. diferencial Isso isso. aí. Conta um pouquinho da aula do beijo. Assim, ó. Que Isso surgiu, assim, de uma necessidade ou foi um Super. estalo teu? Porque, assim, isso não faz parte da dança, né? Não estaria no currículo. Uhum. O que eu acabei percebendo, né? Que os casais, eles se preparavam tanto pra dança que os casais que faziam isso, na hora da foto do beijo da cerimônia, eles iam melhor, porque eles já sabiam fazer uma pose. Ele já sabia dar um beijo e ficar naquele beijo pra ter a foto boa. Mas aí eu tive um casal específico que me pediu: olha, prof, a gente quer aprender a fazer aquele beijo pós-cerimônia porque nós vimos um vídeo e eu não tô entendendo esse vídeo. Então, era um vídeo de realmente a posição, como se posicionar, como o noivo te puxava, eu passo o buquê por trás, enfim. É um vídeo técnico, mas aí eu disse, nossa, isso aqui é tão legal de ensinar. Na época a gente ensinava com garrafinha d'água, passando. Agora eu tenho um buquê. Aham. E aí foi indo e as pessoas foram me pedindo: eu vi que tu ensinou pra tal casal, eu vi que tu ensinou pra tal casal. Agora a gente sempre deixa isso pras últimas aulas. É a cereja do bolo. É a Já cereja entra do no bolo. planejamento. Porque faz toda a diferença. Eles estão preparados para todos os momentos que eles precisam ter uma foto juntos. Que legal. Que eles precisam ter um beijo juntos. Então, isso é um dos nossos diferenciais hoje, é preparar pro todo, assim, não só pra Sim. dança. Tá, eu tenho 2 mais... ainda temos tempo? Abre um pouquinho. Sobre curso online. Como funciona? Eu sei que tem isso e queria entender um pouquinho mais, assim. Então, hoje, o curso online da Dança dos Noivos já passou por 3 formatos. Hoje, a gente chegou no melhor formato, mas é o formato que dá mais trabalho. Porque, assim, quando eles começam conosco, eles não sabem, a maioria não sabe nada de dança, não sabe dançar junto, ou no máximo dançou em festa. Quando a pessoa já dançou em festa, ela tem trejeitos que não são tão legais para a dança dos noivos. Uma festa tá apinhada de gente, tu vai dançar mais assim, mais encolhido. Na dança dos noivos, são 200 pessoas que vão abrir, tu vai dançar no meio de todas elas. Então, o noivo, ele tem que, para ser maior, ele vai ter outra postura. Né? A noiva também, ela tem que ser conduzida, mas ela tem a questão do vestido. Então, eles não estão nesse mundo, não estão inseridos nesse mundo. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma conversa, eu entendo melhor a ideia deles, e eles também passam pelo mesmo processo que os casais presenciais. Eles também precisam primeiro aprender a dançar, para depois fazer coreografia. Senão, eles vão parecer uns robôs, umas pessoas que não sabem o que estão fazendo. E dá até vergonha alheia de uns vídeos que eu recebo, que, meu Deus, a pessoa não tirou ali, né, um tempo para se preparar, e aí eles precisam dessa preparação prévia. Então, primeiro eles dançam juntos, a gente envia algumas aulas para eles aprenderem a dançar juntos, qualquer música que tocar, para aprender a se defender para a vida. E aí, depois disso, cada um vai poder escolher se é uma coreografia exclusiva que a gente faz para eles ou se é uma coreografia do nosso acervo. A gente envia a dança com o tutorial explicativo. E aí, o nosso grande diferencial é que eu tô acompanhando esse casal do início até o fim. Isso não existe em cursos online, porque isso dá um trabalho gigante. Então, cada vez que eles vão ensaiar em casa, eles mandam um vídeo e a gente corrige. Às vezes, só de abrir o vídeo, eu já sei o que corrigir. Ó, tem que aumentar esse braço, ó, tá girando pro lado errado. Mas como assim? Que lado errado?
eu faço um vídeo para eles entenderem. Então, daí tem toda essa parte de correção, e ainda os que querem tem uma correção por Meet ao vivo conosco, que daí é o nosso pacote VIP. E assim, eles ficam prontos pro grande dia. Mas o nosso curso online, ele é um acompanhamento. Sim. Tem gente até que chama de mentoria, porque é realmente do zero ao grande dia o nosso acompanhamento, que é o nosso grande diferencial. Não é uma dança que eu envio e fique à vontade para Sim, aprender. se virem. E é como presencial, né? O mesmo método, exatamente o mesmo método, só que a gente vai acompanhando cada casal. E com todo esse know-how de vocês aí, com todo esse agregando, né? Como a gente estava falando, vocês estavam falando Sim. no outro episódio do contrato que vai agregando, né? Sim. Elas vão agregando, Novas agregando histórias, novas sabedorias. e coisas no currículo. Já pensaram numa franquia? Sim, mas a gente tem todo o processo de primeiro registrar marca, né, que tá em trâmite, para depois poder virar franquia. Olha, Mas que sim, lindo, já pensamos, olha aí. já Uhum. pensamos super, né? A dança dos 15, na verdade, virou uma outra braço. entidade. E hoje tá acontecendo com ela exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu abri Dança dos Noivos, isso era muito único. Porque eram estúdios de dança que também davam Dança dos Noivos. E da mesma forma, ela é a única que dá somente Dança dos 15. Então, isso é um grande diferencial. Sim. Né? Não é uma professora que dá aula de ritmos, que dá aula de balé, que dá isso e aquilo, e também dança dos 15. Porque ela não tá vivendo aquele mundo, e a gente tá. Sim. E a gente tá tentando aliar exatamente os dois mundos, né? O da valsa, da abertura de pista e o que a família quer. Exatamente. muito legal. Gente, a gente tá indo pro final, mas eu ainda tenho mais uma perguntinha aqui. Na verdade, tenho várias, mas eu quero uma delas. Eu quero, assim, qual é o maior desafio de vocês atualmente? Eu acho que um dos desafios é aliar todos os desejos da família da debutante, das amigas, todos juntos na mesma festa. Então, tem uma coisa que a gente tem percebido muito hoje em dia, que as meninas chegam com muitas referências parecidas. Então, é a música que é trend, a pista que bomba, é o tipo de coisa específica, e as festas todas são originais, tem que ser a cara daquela menina. Então, Uhum. tem um desafio que eu tenho lidado muito, que é saber orientar uma menina pra ela fazer a sua festa da maneira que ela gostaria, e isso refletir na dança. Então, uma dança que seja original, que não seja música igual a coleguinha, porque ela viu no TikTok que tava igual. E aí é conversar com a menina, entender o que ela quer exatamente, entender o que ela imagina. Eu acho que esse é o grande desafio, porque o resto a gente lida bem, a gente vai conversando, mas saber orientar elas, para elas não necessariamente escolherem o que a colega tá escolhendo, Uhum. e daqui a 10 anos elas lembrarem da festa porque elas queriam isso. Não porque a coleguinha tava fazendo a mesma música, a mesma coisa. Então, saber orientá-las nesse sentido de fugir um pouco da trend Sim. e fazer um pouco mais uma coisa que seja a cara dela. Que Personalizada ela lembre daqui a 10 mesmo. anos, personalizada. Já é personalizada, porque o nosso trabalho é pra Sim. cada aluna. Mas uma coisa que ela queira que também seja Uhum. o que ela imaginou, não? O que ela Claro. quis, não. Pra amigo faz mim, igual. com certeza, é o perfeccionismo. Porque, como já são 2 adultos, eles não querem passar vergonha, né? Então, eles querem estar perfeitos. Porém, eu acho que isso é uma coisa muito da atualidade. A gente vê aqueles vídeos, transformação em uma aula. Transformação até de casa, a gente vê reformas de casa, daí tu vê no rápido. E daí tu não imagina a preparação que aquilo tem. Então, às vezes, a gente assiste um casal dançando e as pessoas pensam, que eles já dançavam bem. Não, eles nem caminhavam direito juntos, às vezes, né? Então, eu sempre digo na primeira aula, vocês têm que vir fazer a aula para ter um momento de vocês, para curtir, para se divertir. A perfeição, ela vem com o tempo. Não vai ser na primeira aula. Sim. Vocês vão errar. E tá tudo bem errar, né? Então, não pode a noiva exigir do noivo uma perfeição e vice-versa, porque ele também tá aprendendo. Né? Então, esse é o meu maior desafio. O meu maior desafio é equalizar ali as expectativas deles para dizer, olha, eu consigo enxergar o produto final, vocês ainda não. Né? Então, vocês confiem em mim que daqui a pouco vai estar do jeito que vocês imaginaram, se vocês seguirem esse passo a passo, mas não vai ser na primeira aula. A primeira aula a gente vai errar, a segunda a gente vai errar, a gente vai melhorando ao longo do processo. E as pessoas hoje em dia têm dificuldade de ver os processos. A gente Sim. vê o produto final e acha que é tudo muito fácil, mas Que não é. assim. Uhum. Mas então a palavra é confiança. Confiança. Confia no seu. Que é o que a gente diz para confia no profissional que tu contratou. É isso. Escolhe o melhor e confia nele e vai de olhos fechados. Isso aí. E a gente vai orientar, com certeza, todos os Ô, detalhes. Júlia, e Isso tu já aí. teve na dança alguma menina que quisesse inserir as danças tradicionais gaúchas? Sim, teve uma debutante que fez com o pai. Era uma surpresa, inclusive.
Era o pai ia dançar uma valsa. Então, primeiro ele dançou uma valsa, ela dançou a valsa com o pai, com o tio e com o irmão. E aí depois ele trocava rapidinho, colocava uma bombacha, colocava o chapéu, colocava a bota e dançava uma dança gaúcha. Ai, que Baitaca, que todo mundo ama. E foi um sucesso, foi maravilhoso. Então ele já sabia um pouco, e eu orientei em relação à dança gaúcha, fizemos a coreografia e foi bem legal. Eu Foi tive bem uma bonito. também. A mesma, no Ah, caso. não, é que tu falou que dançou. Na verdade, ela não dançou. É que agora eu me lembrei, ela dançou com o tio antes, não dançou com o pai, a valsa normal. Dançou com o tio E com o irmão. e com o irmão. E aí, depois, com o primo. E depois, o pai, nesse meio Depois tempo, o pai saiu, Trocou. foi trocar de roupa. Invertemos, né? Começamos a dança com o tio. Porque depois da entrada dela e tal, ele foi trocar de roupa. Porque tinha que ser pilchado, Exatamente. completa. Ele fazia ninguém questão. sabia, Ninguém sabia, que foi ele ia botar surpresa. roupa, ninguém sabia que ele ia dançar a dança gaúcha, então foi muito legal. Temos Foi vídeos muito disso legal. no Temos Insta, foi- vídeo muito bem, graças a Deus que temos esse registro, né? Porque ficou muito legal. Então, Ficou só muito mais legal. uma, tá? Tá, vai. Eu também tenho aqui várias, mas não dá. Aproveitar dessas Amo. gurias. Gurias, vocês são super ativas nas redes sociais, né? E como é que vocês fazem? Porque sobra pouco tempo para isso, eu sei. Uhum. Mas vocês são antenadas nas trends, né? Como é que rola essa Sim. dinâmica aí? Acho que são Eu acho que- dinâmicas diferentes, É. né? Exatamente por isso a gente decidiu fazer o braço da dança dos 15, porque não funcionava fazer uma divulgação pros noivos, pros 15 numa página de noivos. É um público diferente. Hoje em dia, o Instagram, o TikTok, as redes estão muito específicas. Então, tu faz um conteúdo que ele vai nichar, ele tem que nichar. Então, a gente dividiu o mesmo, funcionou assim. A minha rede social, eu sempre puxei mais pro lado da emoção. Então, sempre tem vídeos que eles consideram emocionantes e aí eles vêm me pedir, eu quero uma dança com essa emoção. Não é necessariamente aquela dança, mas eles querem sentir aquilo, né? E aí, conto com meus parceiros videomakers, que mandam um Sim. vídeo. Mas eu sempre tento botar legendas, coisas que remetam à emoção daquele momento mesmo. Muito mais do que o passo em si e algumas dicas, né? Mas hoje, a minha rede social, graças a Deus, assim, e ao fluxo de casais, ela vem dos outros. Então, me marcou e o casal estava lá, então eu já filmei. Eu filmo a aula inteira e eu fotografo a aula inteira. Isso eu sou testemunha. Eu quero que ela faz com tanta imagem, com tanto Eu tenho conteúdo. A gente tem, muita coisa. Por que eu faço isso? Porque o casal, ele tem que ter noção de público. Então, eu filmando eles, no início é constrangedor pra eles. Mas isso vai criando uma casca de que no dia vão ser 200 um pessoas monte de me gente assistindo. Uhum. E daqui a pouco eu não represento mais nenhum medo pra aquele casal. Aham. Então é como se eu não estivesse mais na sala. E aí o vídeo já dá uma diferença. Quando eles vão ensaiar em casa e até mesmo os online, eu digo, tem que se filmar. Porque uma coisa é o que a gente pensa que a gente faz, outra coisa é a realidade. Às vezes eles dizem, nossa, como eu tava bem. Ou o contrário. Uhum. Né? É que nem nós hoje, não Se amando. Nem A nossa gente de dar vê prova a de vida vídeo real. aqui. Vida E real. a minha rede social é mais isso, porque a gente é tanta gente que eu atendo durante o dia que a rede social vai se construindo. Em alguns minutos eu vou ali e posto, mas eu acho que tem um quê de diversão ali também. Sim. E pros 15 anos a gente tem uma produtora de conteúdo pra fazer essa produção, na verdade. Eu gravo os vídeos, eu sou a cara que aparece lá, né? Mas a gente recebe vídeos da festa ou do processo. A gente grava também o processo, grava os logs, mas tem uma pessoa que edita pra poder realmente ficar. Se a gente não tá nas redes sociais hoje em dia, a gente Ainda pouco é mais com as vista. meninas, Exatamente, as 15 anos gostam muito de ver. Então, eu gosto muito de postar as danças, porque elas gostam de ter referências. Elas me mostram referências de outros professores do resto do Brasil, então eu gosto também de ter referência. Então, a gente mistura um pouco. Dicas, que acho que é importante pra também dar credibilidade, pra eles entenderem exatamente. Dicas importantes de sapato, de vestido, do abraço, de passos Aí, ensinando específicos. também, né? Exatamente, também é educar. E também danças, várias referências pra elas entenderem o que elas gostam ou não. Inclusive, eu peço, se tu gostar de uma coisa no Instagram, me manda. Se tu não gostar, me manda também, pra gente entender. Sim, saber Então, o que não, né? O que Tá não ali pra exatamente fazer. o que a gente o nosso trabalho também pra elas entenderem o que é importante. Gurias, infelizmente, Passamos. já estamos passando. Mas antes de acabar, eu queria que cada uma olhasse para aquela sua câmera e desse seu recadinho final, enfim, inclusive lembrem de citar o Instagram. Tá aparecendo na tela aqui, mas é melhor vocês citarem ele ali, convidar as pessoas para seguirem vocês e, enfim, dê um recadinho final. Quem começa? O meu recado é o seguinte, vocês, ao invés de tentarem se matar em casa para criar uma dança juntos, porque eu recebo muitos casais que tentamos fazer, mas só brigamos. Ao invés de vocês terem toda essa jornada de que briga e faz as pazes e tenta e desiste e volta até chegar na gente,
já vão direto na pessoa que em uma aula vai fazer o milagre na vida de vocês. Eu sei porque eu vejo isso todos os dias. Então tem aquela analogia da pessoa que cobra bastante para apertar um parafuso, mas é porque ela sabe qual parafuso apertar, e isso é a nossa vida. Então às vezes só de olhar para vocês eu já sei o que eu posso propor. E aí vocês vão ter momentos divertidos, momentos de conexão de casal mesmo, momentos valiosos, muito melhor do que ficar tentando fazer algo que vocês nem sabem se é legal ou não em casa. Então venham com antecedência, pelo menos 6 meses, que a gente vai criar uma nova conexão na vida de vocês. Dá o arroba. Adorei. Dá o arroba. Dá o arroba. @dança dos noivos. Antecedência é a palavra, né? Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Então, para as minhas debutantes e famílias, venham com antecedência, porque muito além da dança, no final, o produto final lá na festa, é a preparação. É se tornar debutante, a família criar seus laços, aprimorar seus laços. Então, a antecedência é muito importante, de 6 a 8 meses, para realmente criar uma dança muito linda, mas principalmente curtir o processo. E aí tem um último recado, que é muito importante, eu gosto. Sempre dou para os alunos na última aula, mas vou dar aqui também, que na hora da dança, sorriam, não esqueçam de sorrir. Porque na dança e na vida, esse é o detalhe que faz toda a diferença. Adorei! É verdade. Diz o arroba aí. @dança dos 15 no Instagram e @dança dos 15 _ no TikTok. Isso aí. Então tá, gurias, foi um prazer. Voltem sempre pra quinta, pra terceira. Vamos ver. Minha quarta. Vamos dar um tchauzinho lá. Tchau, até a próxima.